Boa noite, pessoal. Bem-vindo, Cornélio. Bem-vindo, pessoal que está aí com a gente. Para a gente poder começar, então, né, não perder muito tempo, porque aqui o tempo no Instagram é bem curtinho, 1 hora só para a gente poder conversar. Então a gente não quer perder muito tempo. Vamos começando rapidamente nos apresentando para quem ainda não conhece a gente, né? Meu nome é Augusto Liva, sou professor na Faculdade Católica, na área de Sagrada Escritura, e estou aqui com vocês nessa live, né, junto com a Faculdade Católica, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema proposto, que é o livro do profeta Jonas. Cornélio, por favor, se apresente aí para o pessoal. Boa noite, professor Augusto. Boa noite a quem nos acompanha. Eu sou Cornélio Freire, padre da Diocese de Mossoró e professor também da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e também da área de Sagrada Escritura. Muito bem. Então hoje nós temos como tema proposto, né, para a gente fazer essa live, na nossa área de teologia e na área de Sagrada Escritura, o nosso tema é o livro do profeta Jonas, uma leitura diante da pandemia. Nós queremos fazer então uma reflexão a partir de uma compreensão do livro do profeta Jonas e a partir dessa visão do livro do profeta Jonas, tentar iluminar também um pouco o que estamos vivendo hoje em dia, não é, nesse contexto de quarentena e de pandemia que vivemos. E aí a gente convidou o Cornélio para fazer essa live, então, porque o Cornélio é professor e a área dele de estudo é profetismo, não é? Ele fez o mestrado dele em Amós, então a parte dos profetas aí ele conhece bem melhor do que eu. Não é? E, bom, eu vou abrir então para o Cornélio poder começar, então, puxando um pouquinho para a gente entender melhor quem foi Jonas, o livro do profeta Jonas, né? Contextualizar um pouco, para a gente entender um pouquinho esse livro. Porque às vezes é um livro que a gente conhece a história por cima, mas não conhece o livro propriamente dito. Então, Cornélio, ajuda a gente um pouquinho aí, diz aí que livro é esse, que gênero literário, do que trata, dá uma visãozinha para a gente aí do livro do profeta Jonas. Pronto, então, primeiro, registrando, né, que nós estamos inaugurando as lives da teologia. Os demais cursos da faculdade já estão bem mais adiantados, então a gente da teologia é marinheiro de primeira viagem hoje, por isso já tivemos um pequeno probleminha técnico logo no início, né, atrasando aí uns 4 minutos. Então, como você mesmo já colocou, né, certamente o nome Jonas é bem conhecido, né, no imaginário popular. O principal comentador dos profetas, o que eu mais aprecio, o que eu mais utilizo, que é Sicre, José Luís Sicre Dias, né, um espanhol, quando ele trata do livro de Jonas, ele começa exatamente falando que aquela parte que narra a sua, digamos, né, o fato de ele ter sido engolido por um peixe, torna esse pequeno livro muito mais conhecido, muito mais badalado na boca do povo do que os livros dos profetas clássicos como Isaías, Jeremias, Ezequiel, certamente. É uma visão exótica, né? A ideia de alguém que é engolido por um peixe. O pessoal guarda logo isso, né? Exato, exato. Então, essa imagem que chama muito a atenção, né, ela fica na memória. Porém, é praticamente somente esse detalhe que está no imaginário daqueles que apreciam ou que julgam conhecer o livro, né? Inclusive, o uso litúrgico, a gente vai ver mais na frente, ele contribui também um pouco para isso, para essa visão, digamos, reduzida do conjunto da obra, né? Então, a história de Israel, ela registra um profeta de nome Jonas, no século VIII a.C., na época de Jeroboão II, que é a mesma época dos profetas famosos como Miqueias, Amós, Oséias. Então, no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, fala de um profeta chamado Jonas, filho de Amate. Exatamente os mesmos dados que abrem o livro que a gente vai conhecer um pouco no decorrer dessa nossa conversa, né? É o único profeta do Reino do Norte que o livro dos Reis registra na época do reinado de Jeroboão II. E essa literatura dos livros dos reis, né, a literatura deuteronomista, ela reflete muito a ideologia do Reino do Sul. O contexto
o reino dividido, o reino do norte, Israel, com capital Samaria, o reino do sul, Judá, com capital Jerusalém. E é em Jerusalém que essa história é escrita e tende a ser muito negativa com os reis, bem como os profetas próximos aos reis do norte. E esse profeta, ao contrário de Amós, ao contrário de Oséias, ele é tratado no livro dos reis como alguém que aconselhava, alguém que apresentava exatamente a política expansionista, política militar lá do rei Jeroboão II. Então, já é uma imagem negativa que se construiu, certamente, no povo do sul, de um profeta que ajudou o rei do norte a expandir-se, sendo que a expansão do reino do norte terminava sendo ameaça para que o reino do sul se ofuscasse cada vez mais, né? Sendo que era o reino que estava com Jerusalém, era o reino que tinha o seu rei, o descendente de Davi, e sentia-se ameaçado quando o reino do norte crescia. Então isso vai... Assim, desculpa interromper mais uma vez também, que essa imagem do profeta ligado ao rei, apoiando o rei, é a ideia daquele profeta que, na verdade, é como se fosse uma espécie de funcionário do rei, né? Ou seja, ele está ali alimentando o rei e dando ao rei condições de legitimando até a política do rei a partir de uma palavra de Deus. E aí passa aquela imagem, é um profeta vendido, é um profeta, não é? Quer dizer, realmente procura desgastar essa imagem, passar uma perspectiva negativa dele, né? Exato. É como se fosse o falso profeta, na verdade. A gente tem a imagem de que o falso profeta é aquele que diz uma coisa que não acontece, não é? Sendo que todos os profetas da Bíblia, praticamente, a pregação deles, pouca coisa daquilo que eles disseram se cumpriram e são, na verdade, os profetas mais autênticos, né? Então, essa imagem, esse profeta de corte, é o título, não é, que se convencionou chamar nos estudos da literatura profética, ele vai ser apresentado, vai ser caricaturizado por um livro que é, na verdade, uma sátira profética, né? Então, recapitulando, temos um profeta Jonas, no século VIII a.C., atuando no Reino do Norte, no segundo. E o livro que a gente lê como o livro do profeta Jonas, ele foi escrito, na verdade, 4 séculos depois, é o mais provável, em meados do século IV, é o que a maioria dos estudiosos hoje em dia situam a redação desse livro, num período em que havia um nacionalismo exacerbado, né? Por isso eu pensava aqui, antes de entrarmos, que talvez não somente o contexto da epidemia sanitária, o livro nos ilumine um pouco, mas também a pandemia social que nós vivemos, né? O nacionalismo exagerado, grupos religiosos que alimentam um fanatismo cada vez mais forte, e o livro de Jonas ele ajuda exatamente a combater isso, a mostrar uma outra perspectiva. Então, quando os autores, né, no século IV, quando esse nacionalismo ele estava muito centralizado, muito forte, era muito rígido, isso ocasionados pelas reformas de Esdras e Neemias, não é? Os impostores, digamos assim, desse nacionalismo, que tinham obrigado, inclusive, aos judeus que tinham casado com mulheres estrangeiras, que dispensassem, mandassem essas mulheres ir embora para ficar somente a raça pura, não é? Então, um momento de xenofobia explícita. Eu li em 2 autores, eles usaram a palavra xenofobia. Eu estava com vontade de usá-la, mas não me sentia muito à vontade, mas eu vi que gente importante usou, então eu também... A gente aqui, pode usar também, né? Exato, a gente que é mortal, a gente que é simples, pode também usar, né? Então, nesse contexto em que, ali do século V para o século IV, em que se concentrava, se formava e se fortalecia esse nacionalismo exacerbado em Jerusalém, surgiam grupos de resistência, e esses grupos de resistência geraram uma literatura muito rica, que é exatamente uma contranarrativa, né? Uma literatura que se opõe à literatura oficial, que principalmente os livros de Ruth
e o livro de Jonas. Então, são os expoentes desse movimento contra-hegemônico naquele período de nacionalismo exacerbado. E o autor, esse autor específico, ele escolhe um profeta já não muito bem visto, porque era um profeta do norte que tinha, de certo modo, contribuído para a opressão do sul. Não é? Quanto mais o norte crescia, mais o sul encolhia, como a gente dizia, em outras palavras, no início, e faz, não é? Constrói um personagem fictício usando o nome daquele profeta. Então, o livro, o Jonas do livro, o Jonas que ele retrata, é um profeta fictício, é um profeta imaginário, né? Jonas é um pseudônimo, e o livro tem a função exatamente de alertar contra o perigo do nacionalismo e mostrar que Deus não se deixa manipular por esses movimentos extremistas. Deus não pertence a uma única nação, a um único povo, a uma única religião, mas ele, como criador do céu e da terra, é senhor de todo o universo. Portanto, ele está presente em todos os lugares, mesmo que a religião não detecte, né? Mesmo que a religião ela não aponte e não reconheça. Isso é muito importante. Desculpe só interromper, mas pode isso é muito importante. Pode ficar à vontade. Eu quero só dar essa entrada, porque assim, isso é muito importante para a gente chamar a atenção, porque é um livro, então, que faz uma crítica a esse nacionalismo exacerbado, ou seja, uma ideia de que só nosso povo, só nossa cultura, só o meu grupo, só ele está certo, só ele tem a verdade, só ele vai se salvar, só ele que merece todas as benesses de Deus. Né? E quem não faz parte do meu grupo vai ter que realmente, eu vou usar uma expressão que é uma expressão popular, né? Mas assim, quem não faz parte do meu grupo, então, que realmente se lasque, né? Vai se quebrar todo, porque o importante é o meu grupo. E o livro do profeta Jonas traz outra perspectiva, né? Porque Jonas vai ser enviado por Deus para um povo que não é o povo de Israel. Né? No livro do profeta Jonas é o profeta que vai para um povo estrangeiro, que não tem nada a ver. Né? Mas por que é que faz? É um povo que vai escutar um profeta de Israel que não pertence ao povo de Israel. Realmente uma ironia extremamente provocativa que o livro traz. Exato. Alguns autores consideram que no corpo dos 12 profetas, no momento de fechar o cânone, não é? Essa lista que já estava consolidada, o livro dos 12 profetas, no início do século III, o livro do Eclesiástico, o Sirácida, ele já fala dos 12 profetas. Então, Eclesiástico, capítulo 49, versículo 10, fala, os 12 profetas, já fala dos túmulos desses 12 profetas, então o livro já estava consolidado. Já era canônico, não é? Exato, já era canônico, já era um livro oficial para leitura na sinagoga, não é? Isso é importante, e que quiseram colocar uma espécie de comédia, porque a literatura profética ela é muito dura, ela é muito crítica, não é? Ela é muito realista. Então, um dos autores que eu pesquiso, ele acha que, percebendo, não é, esses, digamos, os responsáveis por juntar, por canonizar, por escolher os livros e dizer, esses são de fato a palavra de Deus, então eles perceberam a necessidade, vamos botar também o povo para rir, não vamos botar o povo somente para chorar, lendo essa nossa literatura, mas que tenha também um pouco de comédia. Porque, como você falou, ele é chamado para pregar a um povo estranho, a um povo distante, o que outros profetas também já tinham pré-anunciado, não é? O segundo, o terceiro Isaías falam de uma fraternidade universal. Alguns profetas do Antigo Testamento tinham a visão também já de que a salvação não era exclusividade do povo judeu, mas ela era aberta a todas as nações. Mas uma diferença muito grande de Jonas que nem o Novo Testamento dá conta, quando se fala da abertura aos pagãos, abertura aos gentios, os evangelhos falam bastante disso, mas para Jonas não é somente o pagão, para esse livro, né, que tem o título de Jonas, não é somente um povo pagão, mas é o inimigo, é o opressor. Então, não é simplesmente uma mensagem dirigida para fora de Israel.
Mas verdade, é uma Nínive, mensagem né? dirigida, exato, é uma mensagem dirigida ao inimigo de Israel. Então, é muito mais forte do que... Porque aos pagãos, em geral, poderia-se ter uma indiferença, apenas uma indiferença. Mas ao inimigo se tem, geralmente, o ódio, né? Então, o livro é tão revolucionário que ele vai nesse sentido de até mesmo o Novo Testamento não dá conta, exceto Jesus no discurso da montanha, quando pede para amar até mesmo aos inimigos e aqueles que os perseguem, né? Mas é um ponto lá do discurso da montanha específico, mas que os apóstolos, os livros, né, sucessivos do Novo Testamento, eles não dão conta ainda dessa dimensão de Jonas. Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando apresenta a expansão do Evangelho, a expansão da palavra de Deus, apresenta o Império Romano como limite, né, como o ponto máximo de chegada, mas não era uma terra inimiga na percepção de Lucas, pelo menos. Mas o autor de Jonas, ele mostra um Deus que tem compaixão, que tem amor, até mesmo pelos inimigos, pelos opressores, pelos que fizeram Israel até mesmo desaparecer enquanto nação, não é? Então tem uma carga de ironia muito forte aí. Eu vou entrar agora, Cornélio, porque assim, a gente vai se empolgando no assunto e aí eu quero ver se a Sim, gente vai aprofundando alguns pontos, né? tá Para a gente certo. discutir. Porque aqui a gente já conseguiu ver um pouco assim como esse livro é original, né? Como esse livro é rico, uma visão mais ampla assim do período que ele foi escrito, né? Quer dizer, pós-exílio, século V, Isso. século IV, né? Antes de Cristo. Já situamos um pouquinho o livro. Aí eu colocaria, É, como pode dizer. eu quero retomar só um pouquinho, então, Então vá. ainda da apresentação do livro, rapidamente. Então, é um Sim. livro pequeno, de 4 capítulos apenas, distribuídos em 48 versículos, e com uma estrutura literária também muito bem composta, uma estrutura retórica muito clara. Então, o primeiro capítulo é a relação do profeta com os povos estrangeiros, né? No caso, Jonas com os marinheiros. O segundo capítulo é a relação do profeta com Deus. É um salmo que o profeta profere quando está dentro do peixe, não é? Que muitos chamam de baleia. O terceiro capítulo é novamente a relação do profeta com os estrangeiros, que é o momento da sua pregação. E o capítulo quarto é novamente o momento do colóquio entre o profeta e Deus. Aí, o último aspecto literário, tá certo? É que nos livros proféticos em geral, a gente tem poucos dados biográficos, né? Então, muitos, quando se questiona por que esse livro veio parar aqui, se nos livros dos profetas quase não se fala da vida do profeta. Isaías, Jeremias, Ezequiel falam porque são livros muito grandes, não é? Mas Miqueias, Amós, os profetas menores, como são livros curtos, geralmente eles priorizam a mensagem, priorizam a pregação e falam pouco do personagem em si, né? E com Jonas acontece exatamente o contrário, né? Nesse livro. A vida do personagem, ela é apresentada com uma dimensão muito grande, ocupa quase todo o livro, e a pregação dele ocupa um único versículo, que é o versículo 3:4. Então, só tem um versículo de pregação e o restante é tudo de biografia, né? Então, diante disso, muitos estudiosos também se questionam por que esse livro veio parar aqui, se até nisso ele foge do Do, convencional do, para do os livros estilo proféticos. dos livros Exato, proféticos. do estilo profético, Eu isso. até lembro que quando eu, né, fazia profetas e estudava profetismo, né, eu lembro que a gente via que ele era até colocado como gênero literário, apesar de ser apresentado canonicamente como livro profético, ele seria mais uma espécie de novela ou coisa parecida em Exato, termos de uma gênero novela literário, né? didática. Isso, porque o oráculo profético, que é o gênero típico da literatura profética, ele não aparece no livro, né? Então, Isso. tentou-se classificá-lo como é uma parábola, é uma alegoria, e chegou-se à convenção de que o melhor gênero é exatamente esse do conto ou a novela didática, não é? Que vai ser o mesmo gênero do livro de Ruth, que em termos de temática, em termos de características, seria o livro irmão no complexo do cânon, não é? Sendo que Ruth está bem lá distante, já que
os elementos cronológicos a que o livro remete são bem separados, são bem distantes, né? Pronto, então... Muito bem. Então vamos avançar um pouco mais, porque aí vamos entrar um pouco no livro, e assim, eu quero levantar algumas provocações, porque aí você vai nos ajudando a conhecer melhor a mensagem do livro, e a gente poder ir iluminando também a nossa vida hoje, né? Veja, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam, né, porque talvez muita gente conheça, como você fala, a história do peixe, mas não conhece a história do livro, por que Deus chamou Jonas? Né? Assim, tanto da perspectiva por que ele, se é possível a gente dizer isso a partir do livro, né, por que Jonas foi escolhido, a pessoa dele, por um lado, e para que ele foi chamado, né? Qual a missão que Deus confiou a Jonas? O que é que o livro nos traz sobre isso, que nos ajuda a compreender melhor a figura de Jonas e o que ele realiza no livro? Aí a gente volta novamente para o contexto, né? Aquele contexto do fechamento, do exclusivismo, do nacionalismo exacerbado, né? E o autor toma a iniciativa de apresentar a mensagem de Deus em perspectiva universal a partir dessa pequena novela, né? A partir dessa história que ele elabora, embora dê o nome ao seu personagem de um personagem do passado da história de Israel. Havia uma preocupação muito grande nos círculos, digamos, extraoficiais, né, da religião judaica, ali no período das reformas impostas, né, por Esdras e Neemias, e que tendia a se consolidarem, né, tendia a continuarem com aquela mesma rigidez. Então, supõe-se que eram grupos de catequistas, provavelmente de fora de Jerusalém, que não concordavam com aquela perspectiva e tinham histórias, né, já, de certo modo, elaboradas, circulando de boca em boca, talvez com outros nomes. Utilizar o nome de um profeta dá mais credibilidade, não é? A história narrada talvez é por causa do nome que ele entrou no cânon, mas o objetivo de Deus escolher esse personagem é mostrar, como se diz, primeiro o alcance universal da sua mensagem, o alcance universal da sua salvação, mas também denunciar as resistências que essa mensagem encontrava para chegar a todos os povos, e ao escolher um profeta, né, é claro que dá uma, não apenas credibilidade, mas reforça a necessidade dessa mensagem chegar até esses confins, ou até o inimigo, como era Nínive considerada. Então, o propósito de Deus escolher alguém, digamos, do corpus oficial da religião, né, o profeta, a instituição profética era muito forte, mas ir além para dizer que não era somente para aquele povo. E mostrar essa resistência que ela não faz parte, né? Deus não compactua com a resistência enfrentada pelos seus mensageiros, bem como denunciar também que não adianta fugir de Deus, né? Uma temática muito forte na literatura profética é que não adianta, não tem como escapar do chamado de Deus. A chamada de Deus é irresistível. Então, o livro mostra também isso, né? Então, o fato de porque Deus escolheu esse personagem específico, a gente não tem uma resposta pronta, porque é uma criação literária, né? É uma criação fictícia. O livro também não provoca isso, né? Não, exato. O livro não provoca. E agora, o autor pensou que era importante mostrar Deus enviando mensageiros seus também a outros povos, até mesmo ao pior dos povos, e denunciando, de certo modo, a resistência, mas até mesmo a hipocrisia, como a gente vai ver lá no final, quando seca, não é, a mamoneira, e Deus denuncia claramente o porquê dele compadecer-se de uma mamoneira que seca, mas não imaginar que Deus tivesse misericórdia com a cidade de mais de 150 mil pessoas, né? Inocentes. A gente vai chegar a gente vai chegar aí. Já nisso, né? Porque eu queria
retomar agora, aproveitando que você já provocou, e é a próxima questão que eu quero trazer para a gente ir aprofundando, é o tema da resistência. Chama a atenção porque, assim, nos outros profetas, você tem uma certa relutância, não é? Quando Deus se apresenta, você tem um Jeremias que vai dizer que não Isso, sabe falar, que é muito jovem, ou um Isaías que fica assim se sentindo indigno, impuro, não é? Para falar. isso, E mesmo, não na tradição profética oficial, mas é um profeta dentro da grande tradição de Israel, a própria figura de Moisés, que lá quando é exato, chamado, também resiste, né? Eu não sei falar com autoridade. E é interessante que no livro do profeta Jonas, ele não só apresenta uma resistência como essa, né? E que Deus, nos outros livros proféticos, vai dar uma resposta a essa resistência, dizer, não, olha, eu estou contigo, dá um sinal, faz alguma coisa, mas com Jonas o negócio é mais pesado, né? Jonas não só resiste, mas Jonas foge. Quer dizer, Jonas exato, parece aquela história do mercador que, que a morte vai procurar ele e que ele foge para outro canto para tentar fugir da morte, né? Quer dizer, ele tenta fugir de Deus, né? É uma coisa assim muito radical. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho, você pudesse nos ajudar um pouquinho a refletir, né, do porquê dessa resistência de Jonas, porque o livro traz uma imagem de resistência tão pesada que difere, de certo modo, dos outros profetas, das relutâncias que eles tiveram no primeiro momento ao chamado, que depois assumem, e que em Jonas parece que isso é muito mais radical, essa resistência, essa negativa da missão, do chamado, parece ser muito mais radical. exato. E aqui eu reforço um pouco, não é que na literatura profética, mas isso começando lá com Moisés ainda, que mesmo que não componha o corpus profético, mas ele é o profeta por excelência, não é, de Israel. Quando ele morre, nunca mais surgiu entre nós um profeta como ele, não é? Lá no livro do Deuteronômio. Então tem uma estrutura quase fixa para o relato de vocação no Antigo Testamento, que é a chamada de Deus, a resistência da pessoa que é chamada, ela nunca aceita de imediato, não é? O exemplo de Jeremias, o exemplo de Moisés, Samuel é mais por incompreensão, né? Mas também é um exemplo muito clássico de chamada vocacional na Bíblia. Então, Deus chama, a pessoa chamada resiste, Deus insiste e a pessoa segue. Então, com Jonas, com esse personagem, esse esquema não funciona. Né? Esse esquema é quase fixo para o chamado vocacional do Antigo Testamento, a ponto de ter o gênero literário reconhecido como chamado de vocação, né? O chamado vocacional. Então, essa resistência, que eu vou chegar daqui a pouco também num ponto muito, muito interessante, mas é uma demonstração, não é, da resistência de Israel, é a resistência dos judeus daquela época, principalmente as autoridades, à convivência, à convivialidade e à aceitação das diferenças, à aceitação de estrangeiros em sua terra. Então, essa resistência de Jonas, especificamente, é um retrato da xenofobia da época. Não é aquele de sentir-se tímido, como o caso de Moisés, né, não ter voz adequada para falar com o faraó. Jeremias, porque não sabia ainda expressar-se bem, né? O chamado dele acontece quando ele é ainda muito jovem, mas a resistência de Jonas pode ser muito forte a expressão, mas é dureza de coração mesmo. Inclusive, o paralelo que os comentadores fazem com essa resistência de Jonas é muito semelhante àquela do filho maior na parábola dos dois filhos, lá de Lucas. Daqui a pouco eu quero adentrar um pouquinho nisso, viu? Porque Mateus é o evangelista que cita mais o Antigo Testamento, mas com citações pontuais, não é? Isso aconteceu para cumprir-se o que o profeta tal disse, mas em Lucas ele colhe o todo da mensagem profética de um livro, de um episódio, e constrói uma história baseada naquela história antiga, como principalmente nas parábolas. Né? Então, esse é um dos livros que mais influenciou o Evangelho de Lucas
achei muito interessante também estudando isso, né? Então, a resistência de Jonas ali é a resistência do povo de Israel na época, quase que adestrado, não é, pela pregação excessiva de Esdras e Neemias, que não via possibilidade, não admitia que Deus quisesse falar, comunicasse também com os povos estrangeiros. Tem uma coisa também que me chama a atenção. Se eu estiver enganado, você me corrija, que como não é minha área específica, a informação está um pouquinho perdida, tá certo? Mas eu me lembro que Jonas é chamado por Deus para ir a Nínive e ele resiste, e por trás está essa questão da xenofobia, né, porque é um povo estrangeiro, não é um povo de Israel. Mas, se eu não me engano também, parece que Jonas ele já argumenta na hora do chamado, que é o que ele vai retomar no final do livro, mas ele já argumenta na hora do chamado que ele vai dizer, eu vou lá para anunciar, vou anunciar uma desgraça, mas aí você vai se compadecer, não vai fazer a desgraça acontecer, e eu vou passar por mentiroso. Assim, resumindo por palavras, né? Parece que Jonas já antecipa o resultado, e ele se nega aí porque ele não quer fazer trabalho perdido, né? Quer dizer, ir lá anunciar uma desgraça que não vai acontecer. Né? E aquela história que o profeta é profeta quando anuncia e acontece. Né? Exato, é também uma perspectiva, exato. É uma, como se diz, essa linha também é plausível, né, na interpretação, exato. E como com aquela mentalidade de ser a mensagem verdadeira aquela que acontece, logo não acontecendo, ele seria desacreditado, não é? Enquanto profeta. É também mas que de certo modo tira um pouco, alivia um pouco o etnocentrismo dele, não é? Essa perspectiva. Exato. Também isso. É verdade. Agora, Cornélio, a gente avançando um pouco mais na reflexão, porque como a nossa proposta é tentar iluminar também o nosso contexto, né? Eu queria trazer mais um elemento para a gente tentar ir começando a fazer algumas pontes. Sim. Porque o tempo, eu estou olhando que o tempo está voando, né? A gente já está com mais de meia hora de live já. Daqui a pouco acaba o tempo do Instagram. A gente não falou nada do livro quase. Né? Veja, lá na frente, né, então, a gente sabe que Jonas vai, então, terminar, né, como você disse, Deus vai insistir com Jonas e fazê-lo ir até Nínive, no fim das contas. Ele vai começar a pregar em Nínive, passar um dia de pregação, diz o livro de Jonas que é uma cidade grande, com 120 mil pessoas, né, quer dizer, quase uma Mossoró, né, quer dizer, gigantesca, e que é uma cidade que leva pelo menos 3 dias para ser percorrida a pé, segundo o livro. E já no primeiro dia de pregação, né, Jonas teria alcançado até o rei na cidade, e isso teria criado toda uma comoção de realmente o pessoal fazer penitência, de se arrepender e de mudar de atitude. E nós temos então aquela imagem de Jonas que vai para cima daquele morrinho lá, daquela montanha, para ficar olhando a cidade, esperando para ver se, né, depois de 3 dias, Deus vai destruir a cidade ou não. Né? E aí nós temos, assim, eu estou resumindo, porque você pode depois trazer algum detalhe que você acha importante, e temos então a cena de que passou os 3 dias, o castigo não veio, porque a cidade se arrependeu, fez penitência, não é? E então o castigo não vem. Deus não destrói Nínive. E aí temos a cena da frustração do profeta. Né? Ele que vai então se queixar com Deus, dizer, eu não disse? Né? Quer dizer, vai se aborrecer. Bom, eu queria, assim, que você pudesse nos ajudar a refletir o porquê dessa frustração, afinal. Por que ele fica frustrado, né, com essa situação? É possível a gente poder fazer uma hermenêutica sobre isso, uma interpretação sobre essa frustração de Jonas? O que ela significaria? Quando Jonas, em um dos comentários, né, ele apresentava Jonas exatamente como o antiprofeta. Né? Ele não é apenas, não é o falso profeta, não é aquele profeta também de corte, mas ele é o contra-exemplo do profeta, porque é aquele que se enfurece exatamente com a fecundidade da palavra de Deus. Né? Então essa resistência apresenta ele como essa figura que nega a grandeza do profeta, né? De alegrar-se com a profecia cumprida, né? Com a cidade convertida,
a misericórdia de Deus espalhada, mas a questão é, a frustração dele é exatamente porque a cidade cedeu, né? Ele não queria que a palavra fosse alcançada. Isso na linha hermenêutica que eu, com os autores com os quais eu condivido, né, a opinião. Essa frustração é exatamente o não aceitar. E é aí onde há mais paralelismo com o filho mais velho da parábola, não é? Do filho pródigo, né? Do filho dos pródigo. irmãos. Exato. Então, aquele irmão mais velho, ele não aceita, não se alegra de modo algum que o filho mais novo, não é, o pecador, aquele, ao retornar, ele tem acesso à festa, ele tem acesso aos mesmos direitos que ele, até mais, já que ele tinha trabalhado por tanto tempo, não é, com o pai, mas não considerava nada seu. Então, essa resistência é exatamente a negação do profeta, mas como Deus consegue sobrepor-se a tudo isso, não é? Então, também é um modo de apresentar como a vontade e a palavra de Deus, ela não, como se diz, ela rompe com os limites humanos, né? Ela rompe com os limites humanos. Então, a resistência, ela não impede que Deus realize, que Deus cumpra a sua mensagem. Assim, eu quero puxar só mais um ponto, e aí eu quero, para a gente já, daqui a pouco a gente termina, e eu ainda quero puxar mais um último ponto, mas eu queria puxar só um ponto em termos de curiosidade, porque são duas imagens que eu acho muito bonitas no livro, e que é interessante a gente interpretar, não é? A imagem do profeta engolido pelo peixe, e a imagem da trepadeira que nasce lá, faz sombra para Jonas e depois morre no final, né? Se você poderia nos oferecer aí uma perspectiva do que o livro quer falar quando traz essas duas imagens, né? A imagem do peixe que engole Jonas, né? Que a gente chama popularmente de baleia, mas o livro fala de peixe, né? Exato. O grande peixe. O grande peixe. E da trepadeira que resseca e que Jonas fica triste, né? Porque ela morreu, aquela trepadeira, e estava fazendo uma sombrinha para ele lá, enquanto ele esperava ver a desgraça que não aconteceu, né? Graças a Deus. Exato. Então, o peixe, né, o fato dele ser engolido pelo peixe, acontece exatamente durante a viagem, né, em alto mar. O povo judeu ele tinha uma visão muito negativa do mar. O mar era sinônimo de perigo. Era exatamente no mar onde imaginavam que residiam as forças do mal, né, os monstros mais terríveis do mundo habitavam exatamente no fundo do mar. E esse fato de ser salvo do fundo do mar já quebra um pouco essa perspectiva, não é? Então, um profeta, um enviado de Deus, é jogado no mar, mas uma espécie de monstro, ele exatamente, ao invés de devorar, na verdade, ele é o motivo da sobrevivência, né? Então, aí nós podemos perceber um indício de uma ecoteologia, um princípio de uma ecoteologia muito importante nesse elemento, não é? De o peixe, mas não um simples peixe, aquele que poderia ser exatamente o devorador, na verdade, é um elemento de salvação, né? Então, se nem o mar, que era considerado a morada do mal, se ele devora o ser humano, porque Deus não vai ter se compadecer também de criaturas suas como os ninivitas, não é? Porque será que Deus não pode fazer também com que aquelas nações estrangeiras que oprimiam, delas pode brotar também coisas boas, não é? Então nós temos aí também esse indício, não é? Esse, como se diz, esse indicativo de Deus tirar coisas boas das realidades mais adversas e de que não tem como escapar, não tem como fugir do chamado de Deus, né? Porque ali é onde exatamente o que faz ele retornar para a sua terra é exatamente o escapar, né, após aqueles 3 dias da barriga do peixe sendo vomitado por ele. Aí eu diria em linhas bem claras que é Deus escrevendo certo por linhas tortas, né? Na verdade, no fundo, é isso que a mensagem quer mostrar, né? E os 3 dias têm um valor simbólico, é aí onde vai ser inclusive o texto que mais vai ser usado no Novo Testamento, né? Aquele sinal de Jonas, os 3 dias como imagem, como prefiguração
da ressurreição. Né? Então, A tipologia, né? Exato, a tipologia, Exato, Muito... exatamente. E a imagem da plantinha lá, a outra imagem lá, a trepadeira que seca. Ali é o come da ironia, na verdade, está ali, não é? O come da ironia do livro, que ali é uma pequena parábola que se torna até a mamoneira, né? A trepadeira, como você falou, ela se torna praticamente... Eu aprendi trepadeira, fiquei com essa palavra na cabeça, eu não lembro Pois é, qual era o mas nome. é mais compreensível, é mais acessível, né? Na verdade. Então, na verdade, ela era desnecessária porque ele já tinha construído a barraca, né? Ele já tinha construído a tenda. Aqui, Jonas, capítulo 4, no versículo 5 diz, Jonas saiu da cidade, instalou-se a leste da cidade, lá construiu uma tenda e assentou-se à sua sombra para ver o que aconteceria na cidade. Aí no versículo seguinte, o versículo 6 diz que Yahvé fez crescer a mamoneira para lhe dar a sombra. Então, se ele já tinha a sua tenda, então era desnecessária essa mamoneira. Então aqui é o come da ironia, mas também para Yahvé provocar, na verdade, a conversão dele mesmo, né, do próprio Jonas, do próprio profeta, resistente ao máximo possível à ação divina fora da sua mentalidade, fora dos seus limites. Então Yahvé faz crescer essa mamoneira para levá-lo, na verdade, à reflexão e, consequentemente, à conversão, embora o texto não prossiga. Não deu resultado, na verdade, né? a história termina sem fim. Né? É uma história que não tem fim, a história é inacabada. E assim, eu acho que é interessante porque ela fica aberta para o leitor pensar, bom, e aí, né? O que é que eu faço? Isso. Né? É. Quer dizer, você fica pensando assim, bom, Jonas, eu não sei qual foi a resposta final de Jonas. Quer dizer, Jonas sou eu. Né? Eu tenho que responder também. Exato, exatamente. Que é próprio das parábolas, inclusive de Lucas, né? Deixar um final aberto para o leitor se inserir ali. Né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, ela termina, ninguém sabe se entraram, né? Se o filho mais... Um comentador italiano, Fernando Armelini, ele acha que Lucas deveria ter continuado a história mostrando o filho mais velho indo lá para a festa, abraçando o irmão, mas é porque ele deixa essa provocação para o leitor. E quando você falava essa leitura em tempos de pandemia, porque o livro é muito rico para a gente concentrar num único ponto, é muito difícil, não é? Então eu pensava exatamente o sentimento de compaixão, não é? O combate à indiferença. Então, a repreensão que Yahvé dá a Jonas é exatamente o porquê dele lamentar-se, né, por uma mamoneira seca, mas ficar indiferente ou querer, na verdade, ele queria a destruição dos 150 mil ninivitas. Né? Então, essa indiferença às vezes, o nosso apego a coisas tão pequenas e, ao mesmo tempo, uma indiferença aos mais de 17 mil mortos, né, com a pandemia. Então, aí, nesse último versículo, é onde ele dá a cartada final, não é, o autor, mas traz a reflexão que é exatamente o que tem de mais atual. Eu acho que essa observação de Deus é a leitura principal e o que pode ser atualizado a qualquer momento quando a gente abre o livro. Não é? Como não ter compaixão, como não lamentar-se tantas perdas, não é? O pobre, o preto, o favelado, não é? Que são os alvos principais como se diz, de tantos tiros, não é? De tantas políticas de extermínio, políticas de negação da identidade, de negação dos seus valores. Né? Então, lamentamos coisas de que nem necessitamos, porque se ele já tinha a tenda, repito, a sombra da mamoneira não lhe fazia falta. Não é? Exato, ele construiu a tenda para descansar. Deus fez nascer a mamoneira para lhe dar sombra, para depois privá-lo dessa sombra, secando a mamoneira, mas traz uma reflexão muito, muito profunda para nós em todos os tempos. Né? Então, essa indiferença ela é denunciada veemente. Vendo que essa mamoneira ela seca, e
E ao secar, ela não deixa Jonas desamparado, né? Porque Exato. ele tem a tenda. Quer dizer, ela não lhe fez a, falta. Não lhe fez falta. Então, é muito interessante a gente perceber, e aí nesses últimos minutos que nós temos ainda, temos aí perto de 5 ou 8 minutos para a gente ir fechando a live, né? Essa abertura que você deu agora, a gente perceber como hoje essa mensagem de Jonas nos ajuda a pensar o que a gente está vivendo, né? Quer dizer, você tem pessoas, claro, temos muitas preocupações, né? Você vê nas redes sociais, nas notícias, pessoas preocupadas, que infelizmente é uma verdade, questão de emprego, questão de problemas familiares, muita coisa que essa situação de pandemia está gerando, mas você vê pessoas que simplesmente estão indiferentes a isso, né? Você vê notícias de pessoas que fazem piada com isso, né? Fazem pouco, como se essas mortes causadas pela pandemia não fosse nada. Parece que há uma indiferença no coração das pessoas e elas parecem que só se tocam quando, e às vezes, nem sempre, né, infelizmente, Nem mas sempre. muitas só se tocam quando, como Jonas, a sua mamaneira seca, né? Quando Pois elas são exatamente. atingidas pela coisa. Eu já vi várias pessoas que, no primeiro momento, tiveram atitudes extremamente duras e críticas e até irônicas em relação ao contexto da pandemia e que foram atingidos pela doença, foram atingidos pela pandemia, infelizmente, e que se retrataram, né, publicamente. Isso. Chegaram a pedir perdão pelo que elas tinham dito, porque elas descobriram, quando a sua mamaneira secou, né, ou seja, quando elas passaram pela situação e sentiram na pele, foi que elas perceberam. Então é muito triste ver que tem que chegar a esse ponto para que as pessoas possam ter sensibilidade e compaixão, né? Porque são vidas, né? Isso, são muitas vidas. São vidas e muitas vidas, né? Uma só vida é preciosa, é dom de Deus, mas agora são milhares, né? E é exatamente aquilo que é reclamado por Deus ao, como se diz, passar na cara, né, de Jonas, a sua tristeza pela mamaneira, mas não compadecer. Será que Deus não deveria compadecer-se, né? Porque o que Jonas não quer admitir é que Deus tenha cuidado com aquele povo, né? Com os ninivitas, mas com os estrangeiros de todos os tempos, né? Os que são alheios, os que não fazem parte do meu gueto, da minha família, do meu grupo, da minha igreja, da minha comunidade, né? Também esses não escapam aos olhos de Deus e ele tem por eles o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma misericórdia, a mesma compaixão e se lamenta quando também um desses se perde, não é? Pois é, eu fico muito preocupado porque eu vejo que parece que a gente pega um texto desse que tem, não é, mais de 2000 anos de idade e como ele ainda é atual na sua provocação para a gente, né? Como ele ainda nos diz, como dizia, eu gosto muito do Paul Ricoeur, da sua perspectiva hermenêutica, né? Como o texto ele nos provoca a olhar para frente, né? E ver que a gente, ele desnuda, né? Ele revela muitas vezes a nossa hipocrisia, né? Como a gente às vezes quer pousar, infelizmente muitas pessoas pousando de pessoas, de bons cidadãos, de pessoas honestas, de bons cristãos, mas tem a atitude ainda de Jonas, de fechamento, né? Não é muitas vezes xenofobia, mas muitas vezes é discriminação para o outro, porque o outro pensa diferente, vive diferente, crê diferente, e não consegue reconhecer que aquela pessoa ela é tão preciosa para Deus como ela mesma é. Né? Exato. Parece que a gente perde isso. Isso. São outros sentimentos, né, que não sejam a xenofobia, mas tem muitas outras coisas que também nos levam a um comportamento parecido, reprodutor, né, desse comportamento do personagem e, como se diz, muitas vezes de modo até inconsciente, né, mas às vezes por pouca busca também pela abertura, né, fechamento muitas vezes, quando se tem a oportunidade. Olha, tem muito recado, viu, de seguidores, tá certo? Eu não estou olhando, viu pessoal, vocês estão assistindo, desculpa, eu não estou olhando os recados, porque
eu não consigo olhar o recado e conversar com o Cornélio ao mesmo tempo, senão a gente se perde aqui. Eu tenho medo de desligar a live de repente sem querer. Né? A gente está aprendendo a mexer nisso aqui ainda. Mas a gente depois dá um oi para vocês, né? Que estão acompanhando. Quem já está chegando na reta final, né? Nosso tempo já está assim, estouradinho, porque, né? Essas lives no Instagram, pelo que eu entendi, são 1 hora em média, o pessoal não estica muito mais do que isso. Sim. E aí a gente já está na nossa retinha final. E eu queria trazer para Cornélio a questão que uma pessoa colocou lá no Instagram, que a gente botou uma caixinha de perguntas para as pessoas fazerem. E alguém colocou uma perguntinha lá, que é uma pessoa que você conhece, Cornélio, você viu lá, não é? E perguntando, né, como é que nós vamos sair dessa pandemia, né? Iluminados aí pelo profeta Jonas, como nós vamos sair disso? Eu não sei se ele perguntando se procurando a resposta da saída ou em que estado nós vamos sair disso aí. Eu acho que é mais o estado do que como sair, porque como sair a gente não tem receita, né? Tá todo mundo aí na luta tentando achar um caminho. O que você poderia dizer para essa pergunta do seu colega que colocou aí pra gente e levantou essa questão para a gente poder ir fechando então aqui a nossa live? Olha, essa pergunta para mim eu acho que ela é como se fosse um aperto sem abraço, tá certo? Eu me considero um pouco pessimista, tá certo? Eu não estou vendo muitos sinais de, como se diz, de busca de se sair melhor, de se melhorar diante de tudo isso, buscas de convivência, né, com o próprio problema. Eu acho que nós precisamos muito mergulhar bem mais na palavra, mas o contexto, o momento nacional, sobretudo. Pronto. Voltamos. É porque é 1 hora fechadinho, né? Era para ter tido mais cuidado para a gente não acontecer isso. Isso. Mas aí pode retomar depois por mais 1 hora, só que a gente não vai mais passar uma hora. Não. Né? A gente vai só concluir agora a sua fala. Desculpe, Cornélio, por favor. Conclua aquele raciocínio para a gente depois então fechar. Obrigado. Eu acho que a oportunidade ela está sendo desperdiçada, né? A oportunidade para o crescimento, a oportunidade para nos tornarmos mais humanos e vendo que a própria história bíblica mostra que as calamidades, elas sempre foram lidas à luz de um projeto, né? Claro que a gente não pode fazer uma leitura fundamentalista do momento, mas elas sempre foram usadas pelos profetas como exatamente visando uma sintonia, uma harmonização maior, um retornar aos propósitos de Deus, não é? As pestes de gafanhoto, os terremotos, Amós, Joel, por exemplo, eles se baseiam nestes fenômenos para provocar no ser humano, né? Eles não têm uma leitura fundamentalista, a gente não pode interpretar como punição a um castigo, esses eventos, mas os profetas de Israel, eles souberam lê-los para melhorar a si e a conduta do povo, não é a vida do povo. Então eu acho que nós estamos perdendo essa oportunidade de nos humanizarmos mais, né? Talvez evitando a indiferença, dando mais, sensibilizando-se mais, né, com essas mais de 17 mil mortes. Hoje foram somente, de ontem para hoje, mais de 1.000, não é? Mais de 1.000 mortes em um único dia. Então, se isso não nos sensibilizar, se isso não mexer conosco, é inadmissível que uma mamoneira mexa, que um gatinho ou que um cachorrinho mexa com a gente, não é? Por mais que a gente seja franciscano, digamos assim, mas se esse cenário não mexer conosco... Não é desprezando os animais, né? Só para não, de modo algum. Né? Exato. Só para fazer a comparação. Exato. E às vezes não é somente um animal, somente uma planta, é um jarro que quebrou, é um livro que se molhou, não é? Eu digo comigo mesmo, o quanto a gente se apega ao nosso ciúme, digamos, a dificuldade que nós temos de nos desprendermos de coisas que nem sempre são essenciais, né? E ignorarmos essa, como se diz,
essas tantas vidas tiradas, né, de uma única vez por um problema tão sério que aflige toda a humanidade, mas infelizmente talvez a humanidade não se humanize apesar de tudo isso, né? É um desafio para todos nós, uma pena, né? Eu também sou como você um pouco pessimista nesse sentido ainda, né? Porque eu não sinto também É, essa sensibilidade ainda presente. A gente está numa situação, todo mundo muito de angústia e acaba se perdendo nessa angústia, e as pessoas ficam preocupadas com respostas rápidas e não estão exato. aprendendo com a situação. É uma pena, né? É uma pena É, que a gente perca essa oportunidade de fazer realmente uma autêntica conversão, de perceber que a vida é importante, cada vida humana é importante. E quando eu tenho cuidado, quando eu uso a máscara, quando eu me protejo, quando eu preciso, é, quando eu fico em casa, se eu posso ficar em casa, não é? Se eu pois posso é. ficar em casa e não Exato, exato. fico, quer É, dizer, é saber que nesses pequenos gestos a gente está construindo relações de respeito, de defesa da vida e que a gente não entende isso. É exatamente. uma pena que a gente não perceba que nossas atitudes muitas vezes estão promovendo morte, né? Porque Exato, exato. eu considero que uma pessoa que não respeita esse processo, que não tem um cuidado com a vida do outro e que acaba se tornando, infelizmente, um vetor de favorecer ainda mais a expansão dessa pandemia, se torna também, infelizmente, um tipo de assassino, né? Você contribui com a morte das pessoas. E as pessoas Exato, não tomam exato. É. consciência disso, né? Que elas estão promovendo a morte, não promovendo a vida. Isso, É um exato. desafio para nós. Com Bom, certeza. E grande, não é um grande desafio. Nem temos esforço de certos segmentos da sociedade, né? Esforço das instituições cristãs, das igrejas, mas ainda não tem sido suficiente para sairmos realmente transformados, né? acho que a gente tem que, talvez, né, pegando o espírito dos profetas, partir para o anúncio duro, a denúncia Exato. firme, para que as pessoas acordem, né? Às vezes a gente fica É, alisando, a gente fica tentando ser assim muito educado, muito lorde, muito bonzinho, muito gentil, porque as pessoas isso. parecem que, né, são feitas de manteiga, né? Assim, são feitas de bolha de sabão, qualquer coisinha, puf. E a gente parece que numa hora dessa é preciso a dureza do profeta, né? A firmeza do profeta, a Exato. verdade do profeta, a É. clareza do profeta, para que as pessoas possam acordar, né? Dar aquela sacudida e perceberem o que está acontecendo. Isso. E se a gente e sobretudo perseverar, não é? Perseverar com essa insistência, porque se a gente olha para a história de Israel, por exemplo, a história dos profetas, as mensagens de um para o outro são muito parecidas. E muitas vezes tem uma sequência cronológica lógica, não é? Conforme a gente acompanha pela Bíblia. Mas aquela mensagem, como se diz, parece não ter surtido o efeito. O profeta que vem depois, ele não desiste, ele é consciente de que teve alguém antes dele que falou aquela mesma coisa, que não foi suficiente, mas ele não deixa de pregar por isso. Né? Então, eu acho que a insistência, a perseverança é muito importante, mas a própria parábola do semeador, né, já pulando para os evangelhos, então ninguém semeia com certeza da colheita, não é? Então, os diversos terrenos, só foi possível colher fruto no último, não é? E É. nem por isso, como se diz, ele deixou de semear, mesmo conhecendo que é muito difícil sair frutos bons de um terreno com espinho, de um terreno com pedra, mas ele não deixou de jogar semente. É muito interessante essa perseverança do semeador. Às vezes a gente lê a parábola pensando mais na semente, por ser a imagem da palavra, não é? Mas a perseverança do semeador, ali eu vejo muito a figura, uma recapitulação dos profetas do Antigo Testamento. Uma vez que semeia em diversos terrenos, os frutos, quando dão, é no último terreno,
e, como se diz, mas mesmo assim ele não deixou, não é? Ele não desistiu. É isso mesmo. Bom, gente, assim, a proposta da live era ser 1 hora, a gente passou um pouquinho porque a gente ainda está aprendendo um pouco a mexer com isso aqui, como a Cornélia falou no Exato. início, estamos estreando as lives do curso de Teologia da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, então a gente estourou um pouquinho, reabriu a live aqui para poder concluir a conversa, e eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né, obrigado, a gente vê que é uma riqueza, e a gente vai continuar tendo lives, esses dias a gente vai estar divulgando a próxima live que a gente vai fazer, tá bom? Nessa área ainda de Bíblia, conversando algumas coisas e tentando fazer essas pontes com a vida. E eu quero já agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer ao Cornélio, que partilhou com a gente o seu conhecimento, o seu estudo na área de profetas. E eu abro para você, Cornélio, dar também sua palavra aí, se despedindo do pessoal, né, da sua palavra aí, encerrando a nossa live. Eu agradeço, né? Agradeço a você pela companhia, pela proposta, né? Na verdade, a iniciativa partiu exatamente de você. Eu agradeço a quem nos acompanhou. Na primeira parte tinha bem mais gente, né? Agora é compreensível, não é que a gente... Mas agradeço muito a participação, especialmente dos nossos alunos de teologia, né? Mas também de muita gente de fora, muitos conhecidos, gente de Apodi, de Severiano Melo, de longe, né? De fora do nosso estado. E peço desculpa porque a gente, quando fala do que a gente gosta, a gente nunca se dá por satisfeito. Cada ponto desse a gente poderia falar, ser uma live específica, não é? Então a gente fica, como se diz, no final a gente fica com aquele sentimento, eu não disse quase nada, a gente poderia dizer muito mais e aprender muito mais. Mas eu convido a ler o livro. Tá, nesse período, às vezes aí no Facebook, nas redes sociais, é uma apresentação muito grande de o que eu estou fazendo na quarentena, né? Posta foto lá do livro. Então, leiam a Bíblia e podem começar por esses livrinhos pequenos, livros que às vezes a gente, entre aspas, não dá nada por eles, não é? Por exemplo, entre o livro do profeta Isaías, aquela obra monumental, e esses 4 capítulos de Jonas, não é? Então a gente praticamente nem se dá o luxo de comparar. Mas eu recomendo a leitura desses livrinhos pequenos. A gente lê Jonas na íntegra, são somente 4 capítulos. Depois lê Ruth, porque eles se assemelham muito em relação à temática, que é exatamente como se diz, desconstruir a imagem do estrangeiro como inimigo. É um dos objetivos desses 2 livros. Então, procurem, abram a Bíblia nesses livrinhos pequenos e quando cuidar, como se diz, já tem lido um bocado, não é? Pois bem, então obrigado a você que nos acompanhou. E na próxima semana, se Deus quiser, estaremos com outra live, com outro tema, aqui partilhando com vocês. Tá bom? Um abraço para todos. Obrigado. Obrigado, boa noite, um abraço a todos.